Desvendando a função do segundo grau para a banca IBFC, que é a banca responsável pelo concurso dos Correios. Meus alunos, é importante que vocês saibam que não basta estudar, não basta simplesmente sentar e estudar o edital. A gente tem que ver a forma como a banca cobra determinado conteúdo, qual o histórico daquele conteúdo na banca e, principalmente, você tem que direcionar o seu estudo para aquilo que é mais importante. Aqui no Sniper da Matemática, eu vou trazer dicas fundamentais para que você possa destruir concursos e vestibulares. Nesse compilado aqui, eu vou te mostrar 8 questões que caíram sobre função do segundo grau na banca IBFC, e assim você poderá avaliar seu estudo e direcionar da melhor forma possível para que você consiga gabaritar matemática na prova dos Correios. A nossa primeira análise que a gente vai fazer, um pequeno resumo aqui, pequeno resumo, tá? A gente vai verificar que uma função quadrática ou função do segundo grau, ela é do tipo ax quadrado mais bx mais c, tá? Essa função, o que que eu preciso saber dentro dela, se eu quiser resolver as questões? Eu preciso lembrar da fórmula do delta, que delta é b ao quadrado menos 4ac. Preciso lembrar como calcular as suas raízes, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu preciso lembrar dos gráficos da minha função do segundo grau, que é uma parábola. Ela pode estar com concavidade para baixo ou para cima, tá certo? Além disso, eu preciso saber que a minha parábola, ela tem um vértice, que seria o ponto mais alto ou mais baixo da minha função, e que essas parábolas eu vou ter o máximo e o mínimo, tá bom? Então, a primeira coisa que o aluno precisa saber aqui na função do segundo grau é reconhecer ela. Por que que ela é chamada de segundo grau? Porque ela tem o expoente 2, tá? Ou seja, nosso x, a nossa variável, está elevada ao quadrado. Além disso, você precisa saber calcular o delta e as consequências do nosso delta ser igual a zero, delta maior do que zero e delta menor do que zero, tá bom? A gente tem que saber calcular as raízes, montar o gráfico, analisar o gráfico e calcular o x do vértice e o y do vértice, que seriam o máximo ou o mínimo. Só que aqui eu já vou te dar uma dica bem importante, tá? Se você está feliz, tá? O gráfico está semelhante ao que está feliz, o A é maior que zero. Se ele está com carinha de triste, o A será menor do que zero. E, consequentemente, se ele está feliz, ele vai ter um mínimo. Se ele está triste, ele vai ter um máximo. Tá bom, pessoal? Um pequeno resuminho. O objetivo dessa aula aqui não é explanar todo esse conteúdo e muito menos te ensinar do zero. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, se for o caso. Vamos analisar essa primeira questão, tá? A primeira questão, ela diz o seguinte: considere a função do segundo grau, x² mais 2px mais p, o valor de p para que a função tenha duas raízes reais iguais. Primeira coisa, tá? Ele está falando de raízes nessa primeira questão. Sempre que eu quiser analisar raízes numa função do segundo grau, eu tenho que saber calcular o meu delta e, consequentemente, tá? Que é delta igual a b² menos 4ac. Quando eu calcular meu delta, existem três possibilidades, tá? Eu posso ter o meu delta igual a zero, eu posso ter o meu delta maior do que zero, eu posso ter o meu delta
menor do que zero. Quais as consequências disso, professor? Eu tenho que saber que se meu delta ele for igual a zero, eu vou ter raízes iguais. Se o meu delta for maior do que zero, eu vou ter raízes diferentes. E se eu tiver meu delta menor do que zero, eu não terei raízes nos números naturais. Cai nos números complexos, tá? Então perceba, nessa primeira questão, o que que eu precisaria fazer? Eu precisaria calcular meu delta e igualar ele a zero. Por quê, professor? Porque a questão quer que eu encontre o meu raízes reais iguais. Ou seja, o delta necessariamente tem que ser igual a zero. Não vou resolver essa questão, a gente pode resolver depois. Se quiser fazer um print nesse momento, faça o print dessa questão para que você consiga, tente resolver ela depois. Se for o caso, deixe aí nos comentários e a gente traz um vídeo insano resolvendo ela passo a passo. Segunda questão. Considere a função polinomial do segundo grau e assinale a alternativa correta acerca das raízes dessa função. Novamente, tá? Aqui eu tenho o quê? Uma questão que fala sobre as raízes. Senhores e senhoras, novamente, se meu delta for igual a zero, duas iguais. Se o meu delta for maior do que zero, duas diferentes. E se o meu delta for menor do que zero, eu não terei raízes reais, tá? Tranquilo? Então perceba, as duas primeiras questões falam sobre raízes de função do segundo grau. Fique bem atento a isso. Terceira questão. Podemos afirmar que na função o valor máximo ocorre nas coordenadas. Pessoal, o que que eu preciso saber bem aqui, tá? Primeiro, eu preciso saber que o meu A, ele é negativo. Se ele é negativo, a carinha, eu tenho dois tipos de carinha bem aqui, tá? A minha função, ela pode estar sorrindo ou ela pode estar triste, tá? Ela pode estar sorrindo ou ela pode estar triste. O que que vai depender? Vai depender do A. Quem é o A? É o coeficiente que fica junto com o meu x ao quadrado. Se ele for positivo, eu estou feliz. Se ele for negativo, eu estou triste. Então, esse gráfico, ele é um gráfico dessa forma bem aqui, tá? Semelhante a esse. A carinha está triste. E perceba que ele tem um ápice bem aqui. Esse ponto mais elevado, ou ápice, é chamado de valor máximo. E aí, eu tenho que saber calcular esse máximo. O nosso x do vértice vai ser menos b sobre 2a. E o nosso y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Perceba que, novamente, pessoal, eu só preciso saber calcular as fórmulas de máximo e mínimo. E, claro, lembrar que uma função que tem coeficiente a menor do que zero, ela vai ter concavidade voltada para cima. E uma equação que tiver alfa, ou seja, coeficiente a maior do que zero, eu terei coeficiente com cavidade voltada para baixo. Então, vocês precisam analisar isso com calma quando tiverem nas questões. Quarta questão. Uma função do segundo grau, representada por fx, igual a ax mais bx mais c, tem raízes iguais a 2 e 4. Ou seja, perceba que aqui as minhas raízes x1 é igual a 2, é diferente do meu x duas linhas igual a 4. Se elas são diferentes, significa que meu delta é maior do que zero.
Nessas condições, a soma dos coeficientes A, B e C, sabendo que A é igual a 1, é igual. Ou seja, nessa questão bem aqui, pessoal, eu preciso descobrir quais são os meus coeficientes, tá? A, B e C. Uma dica para vocês. Todas as vezes que eu tiver as minhas raízes, eu consigo encontrar a respectiva função do segundo grau. Por quê? Uma função do segundo grau, ela é do tipo alfa, x menos raiz 1, vezes x menos raiz 2, tá? Então, bastaria eu colocar aqui dentro dessa fórmula. Então, perceba novamente, senhores, três questões sobre raízes. Fiquem atentos para isso. A gente tem, a gente teve, tá? Três questões de raízes e uma questão de máximo e mínimo. A gente vai parar essa nossa análise nas quatro primeiras questões para esse vídeo não ficar muito longo e demorado, tá bom? Se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever no nosso canal para que a gente traga a análise das próximas quatro questões. Faça um print aí da quinta, da sexta, da sétima e da oitava, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.